Boa, João, eu vou-te apresentar aqui dois exemplos do tipo que eu considero, isto não há tipos, né? Eu é que considero, enquadro este tipo de equações em três tipologias diferentes. Já vimos aqui na explicação os dois primeiros tipos. O primeiro é a igualdade entre potências, o segundo era fazer a mudança de variável quando tinhas expoentes duplos. O terceiro tipo, que é este, prende-se com a presença nas equações de exponenciais, que é o que estamos a falar, né? Exponenciais, mas as equações, além de exponenciais, contêm polinómios. A diferença entre estas estruturas é a seguinte, quer dizer, na exponencial a base é um número e o expoente contém a variável x, né? Por exemplo, isto é uma exponencial. Os polinómios é exatamente ao contrário, a base há de conter a incógnita, x, e o expoente há de ser numérico, por exemplo, x quadrado, x ao cubo, x mais 1, isto são tudo polinómios. As exponenciais é o contrário, a base é um número e o expoente está com a incógnita. Neste tipo 3 de equações nós temos as duas estruturas e eu vou colocar aqui dois exemplos. No primeiro exemplo temos o seguinte: x quadrado, por exemplo, x quadrado vezes 2 elevado a x igual a 2x vezes 2 elevado a x. Repara que nesta equação tu tens os dois tipos, tens exponenciais, aqui 2 elevado a x, né? Isto são exponenciais, e também contém polinómios, tens x quadrado e 2x. Para resolveres este tipo, não dá para, numa só equação, resolveres a equação com as duas estruturas, com os exponenciais e os polinómios em simultâneo. Então a estratégia para estes casos passa por tu conseguires separar de alguma maneira as exponenciais dos polinómios. O que é que a gente faz nesses casos? Vais colocar, o primeiro passo é colocar todos os termos no primeiro membro. Então aqui x quadrado vezes 2 elevado a x, já está, não mudamos. Agora todo este termo vamos passá-lo aqui para o primeiro membro. E repara que ao passar para o primeiro membro fica negativo, então ficaria menos, ele aqui é positivo, né? Ao trocar fica negativo, menos 2x vezes 2 elevado a x igual a 0. Deixas o segundo vazio, ok? Pegas em todos os termos para o primeiro membro e deixas o segundo igual a 0. Agora repara que aqui no primeiro membro, nestes dois termos, existe algo que se repete. E se reparares, o 2 elevado a x, o 2 elevado a x aparece neste termo e também aparece aqui no segundo. O que quer dizer que tu vais conseguir fatorizar esta expressão, vais conseguir colocar algo em evidência. Nós podemos colocar o 2 elevado a x em evidência. Abriríamos parênteses para igualar o primeiro termo. Repara que o 2 elevado a x já está cá evidenciado, então só falta colocar x quadrado. E para igualar o segundo, 2 elevado a x já está fora, então colocamos menos 2x, fechas parênteses, igual a 0. Repara que conseguimos, com esta evidência, fazer a separação das duas estruturas. Nós temos aqui este fator apenas com exponencial e temos o segundo fator que contém apenas polinómios. O que é que nós vamos fazer agora para resolver esta equação? Aplicar o anulamento do produto, porque tu tens aqui uma multiplicação entre este fator e tens essa multiplicação a dar 0. Se uma multiplicação dá 0, algum dos fatores tem que ser 0. Então vais resolver dizendo o seguinte: ou este fator 2 elevado a x é igual a 0, ou o segundo fator, que é x quadrado menos 2x, igual a 0. E repara, nós agora vamos resolver duas equações diferentes, uma apenas com exponenciais e outra apenas com polinómios. A ideia é essa deste tipo. Sempre que existirem polinómios e exponenciais, tens de fazer a separação, não há outra maneira. Passas tudo para o primeiro membro, deixas 0, metes aquilo que se repete em evidência e depois aplicas o elemento de produto. Repara que nesta primeira equação isto é impossível. E é impossível porque uma exponencial nunca é 0. Se pensares no gráfico que falamos, não é?
A exponencial é assim, ela não tem zeros, não é negativa, nem sequer é zero. Por isso, se tiveres 2 elevado a x igual a zero, dizes automaticamente que isso é impossível. E vamos resolver a segunda equação, né? Tens aqui um polinómio igual a zero, podias aplicar, se quisesses, a forma resolvente, mas nós aqui até podemos fazer isto de outra maneira, quer dizer, podemos colocar x em evidência, ficava x menos 2 igual a zero, e depois voltavas a aplicar o elemento de produto, ou x é igual a zero, ou x menos 2 igual a zero, o que dava x igual a zero, ou x igual a 2, e então o conjunto de solução desta equação seria 0 e 2, ok? Agora, olhando para isto, podes ficar a pensar, mas quer dizer, temos que meter sempre a exponencial em evidência? Não, tu vais meter em evidência a estrutura que se vai repetir nos termos. Então vou-te apresentar aqui um segundo caso. Segundo exemplo, agora temos assim o seguinte, x mais 1 vezes e elevado a 3x, é o número de Napier, né? Isto é uma exponencial cuja base repara que é um número, não é uma incógnita, só que é um número especial, como é, por exemplo, o π, sabes que π é aproximadamente 3,14, o e é aproximadamente 2,7, mas é um número, leva sempre tratamento numérico. O e não é uma incógnita, certo? Igual, e do outro lado temos x mais 1 vezes e elevado a x menos 3. Ok, estamos numa equação do tipo 3, porque tens exponenciais, né? Tens aqui exponenciais e também existem polinómios. Qual é a estratégia para este tipo de equações? Passar tudo para o primeiro membro, né? E deixar o segundo vazio, isto num primeiro passo. Ou seja, está de ser equivalente a ter x mais 1 vezes e elevado a 3x. Repara que este termo aqui é positivo, ao passar fica então negativo, né? X mais 1 vezes e elevado a x menos 3 igual a 0, né? Primeiro passo concluído, tudo para o primeiro membro, segundo membro vazio. Do segundo passo, vamos olhar para os termos, né? Tens aqui este termo e tens aqui este termo. O que é que se repete? O e repete-se. Não, cuidado, está aqui o e e está aqui o e, mas o que tu tens que procurar é a exponencial que se repete. Repara, aqui neste caso era diferente, tu tinhas aqui 2 elevado a x e tens 2 elevado a x, estas exponenciais são exatamente iguais, a mesma base e o mesmo expoente. Aqui não, aqui a base é a mesma, mas o expoente é igual? Não, é diferente. O que tu procuras que se repete terá que ser algo exatamente igual. E olha para os dois termos. Tu tens aqui x mais 1 e tens aqui também x mais 1. Então é esta estrutura polinomial que aparece repetida nos dois termos. Então é isso que vais colocar em evidência. Ou seja, está de ser equivalente e equivalente. E vamos colocar em evidência o x mais 1, porque ele aparece nos dois termos. Abrimos parênteses, né? Para igualar o primeiro termo só falta colocar e elevado a 3x, menos para igualar o segundo, né? X mais 1 já está evidenciado, então e elevado a x menos 3 e isto igual a 0. E repara, neste momento nós fatorizamos o primeiro membro. Nós temos aqui uma multiplicação no primeiro membro, temos aqui um dos fatores é o polinómio sozinho, né? E o segundo fator são exponenciais sozinhas, é isto que nós pretendemos. E agora sabes que esta multiplicação dá 0, vais aplicar o anulamento do produto, ou este primeiro fator que é x mais 1 é igual a 0, ou o segundo fator que é e elevado a 3x menos e elevado a x menos 3 igual a 0. Resolvendo esta primeira equação vais obter x igual a menos 1, ou para resolver esta segunda, repara que a resolução desta segunda equação entra no tipo 1, ou seja, nós para resolvermos esta equação criamos uma igualdade entre duas potências com a mesma base, passando este menos e elevado a x menos 3 para o segundo membro, e ficas com e elevado a 3x igual a e elevado a x menos 3. Como é que resolvemos isto? Ok, já temos a igualdade entre as bases, resolvemos igualando os expoentes. Vais ter 3x igual a x menos 3, o que seria equivalente a ter este passa, né? E subtrai 2x igual a menos 3, o que dá x igual a menos 3 meios. O que quer dizer que as duas soluções desta equação são menos 1 e 3 meios. Conjunto de solução
menos 3 meios e menos 1. Repara que apresentei-te aqui dois tipos diferentes. Neste segundo caso, quer dizer, dois casos do tipo 3. Neste segundo caso, é do tipo 3, tens polinómios exponenciais, mas aqui repete-se o polinómio. Então colocamos o polinómio em evidência. No primeiro caso foi o contrário. Temos exponenciais e polinómios, mas o que se repete aqui é a exponencial. Então, neste caso, ok, metemos a exponencial em evidência, de modo a separar as duas estruturas, e depois aplicamos o anulamento de produto e resolvemos uma exponencial e resolvemos um polinómio. Fica então aqui a ideia do tipo 3, é isto. Eu agora vou-te mandar uma ficha com alguns exercícios para praticares. Abração.